Antes do vídeo começar, eu tenho que alertar logo aqui no início que esse vídeo tem spoilers tanto de Kengan Ashura quanto de Kengan Omega. Então, se você é uma pessoa que se importa com isso e ainda não chegou no final de Kengan Ashura e não chegou pelo menos ali na metade de Kengan Omega, eu recomendo que você saia desse vídeo e vá ver os outros vídeos do canal. Agora, se você é uma pessoa que não se importa com isso ou que já chegou na metade de Kengan Omega, então pode assistir esse vídeo tranquilamente. Enfim, vamos pro vídeo. As artes marciais sem convicção não passam de violência. Essa frase é dita pelo vencedor do torneio de aniquilação mais competitivo da história, o mestre do estilo Kaiwan de Karatê Kuroki Gensai. Essa frase foi dita por ele durante a sua última partida no torneio, a qual ele enfrentava o Ashura Oma Tokita. Essa última luta é especial por si só, afinal ela é a última luta do torneio. A final de um torneio de aniquilação que foi tão disputado e tão competitivo que em Kengan Omega esse torneio e os lutadores que dele participaram são referidos como lendários. E essa partida se torna ainda mais especial por seu resultado. A derrota e subsequente morte de Oma Tokita, o protagonista do mangá, pegou muita gente de surpresa. Quem imaginaria que o protagonista e um dos lutadores que mais evoluiu no torneio de aniquilação inteiro morreria sem ao menos obter a vitória? Essa conclusão do Oma é para mim uma das mais bonitas de todos os mangás de artes marciais, principalmente por suas referências a outras obras. Mas me surpreendeu saber que existem pessoas que detestam esse final de Kengan e até a conclusão da luta. E por isso hoje eu tô aqui para dizer o porquê que eu acho toda a sequência da última luta de Kengan Ashura e o fim do Oma genial. Geralmente, em qualquer tipo de mangá, eu tendo a gostar mais dos personagens secundários do que propriamente do protagonista. Acho que isso acontece com boa parte das pessoas, creio eu. É meio difícil de o meu personagem favorito ser o protagonista da obra. Pensando rápido aqui, eu só consigo lembrar de Dragon Ball e Hokuto no Ken, a qual em ambos os casos os protagonistas são meus personagens favoritos. Mas fora eles, eu não consigo pensar facilmente em mais nenhum, a não ser Kengan Ashura. Uma das grandes qualidades de Kengan é possuir uma gama de personagens muito vasta, cada um com uma personalidade e estilo de luta bem diferentes uns dos outros. Mas em meio a todos esses personagens extremamente carismáticos, o meu favorito é sem sombra de dúvidas o protagonista. Oma Tokita, o Ashura das partidas Kengan, é o lutador mais impressionante da obra. O herdeiro do estilo Nico e usuário do avanço ou o espírito possuído, enfrentou boa parte dos lutadores mais fortes do verso de Kengan. Mas esse não é um vídeo sobre a história do Oma em si, isso é algo que eu vou guardar para vídeos futuros. Essa é uma análise sobre a última luta desse personagem e o seu final trágico. Mas antes de irmos direto ao ponto, temos que entender algo sobre o Oma. Dado o seu passado e tudo que ele vivenciou no interior, desde sua infância até a adolescência com o Nico, ele sempre esteve lutando. Desde muito novo, ele sempre elevou seu corpo ao limite, e o seu treinamento com o Nico são o que melhor exemplifica isso. Basta ver o estado em que o Oma fica após concluir o treinamento. Diferente de outras obras onde o personagem se fere muito, mas basta um pouco de descanso, que ele já tá curado e sem nenhuma sequela, em Kengan é um pouco diferente. É deixado explícito que passar por uma sequência muito intensa de batalhas e desgastar o seu corpo ao extremo pode levar uma pessoa facilmente à morte, tal qual ocorre na vida real. Como o caso do irmão do Sao Peng, que morre após passar por uma sequência árdua de batalhas, sem descanso, tudo isso para poder pagar suas dívidas. E no caso do Oma, existe ainda um agravante em tudo isso, que é a técnica do Advance. Ao ativar essa técnica, os batimentos cardíacos de Oma aumentam muito além do normal, e consequentemente o seu fluxo sanguíneo também. E com isso, o Oma eleva todas as suas capacidades brutas ao limite. Força física, velocidade, reflexos e muitas outras habilidades são elevadas a um nível sobre-humano. É isso que dá a ele a alcunha de Ashura. Porém, como dito anteriormente, o preço a se pagar por isso é muito caro. Toda vez que o Oma utiliza essa técnica, ele desgasta o seu corpo e, consequentemente, gasta parte de sua vida. Vemos que a alucinação de Nico na mente do Oma alerta ele disso quando o mesmo tenta atacar o Kano Agito. Agora, combinem isso com uma sequência assustadora de batalhas, sem qualquer tipo de descanso, e veremos a receita perfeita para a morte certa. E aqui entram as referências que eu citei no início. Tudo isso é uma clara e óbvia referência a Ashita no Joe, já que o Joe Yabuki passou por algo bem parecido, passando por uma sequência grande de batalhas, com essas lutas sendo bem brutais.
E essas referências vão fazer bem mais sentido mais lá pra frente. Mas nós vemos que desde o início do mangá, a cada luta do Oma ele sempre saía destruído, dando um destaque óbvio para a luta dele contra o Hyankuri, ainda na segunda rodada do torneio de aniquilação, a qual fez com que ele ficasse de cama por um bom tempo em um estado de quase morte, o qual quase levou o Yamashita a desistir do torneio. Essa luta foi a consumação da morte destinada do Oma, já que antes mesmo de enfrentar Imai Cosmo, nós vemos que ele estava se esforçando para sequer conseguir ficar de pé. E dentro desse contexto, já estando lesionado de diversas lutas anteriores e tendo seu coração completamente consumido pelo Advance, era quase impossível para o Oma vencer aquele torneio. Quero dizer, até seria possível ele vencer se seu oponente não fosse Kuroki Gensai. Muitas pessoas que leem Kengan não têm dimensão do nível absurdo no qual o Kuroki se encontra. Ele está muito acima da maioria esmagadora dos lutadores. Um homem capaz de prever o tiro de um fuzil a queima-roupa, capaz de passar dias e noites rezando em meio a chamas e principalmente capaz de humilhar todos os seus oponentes no torneio de aniquilação. Diferente do Oma e dos demais lutadores nesse torneio, o Kuroki não fez lutas. Ele fez massacres unilaterais. O Lihito foi destruído e nem fez o Kuroki suar. O Kiryu atacava por todos os lados e mesmo assim o Kuroki se defendia de cada um dos golpes sem sequer se mover do círculo no qual ele estava. Na luta contra Mikazuchi Rei, um homem que tinha uma velocidade comparada à de um relâmpago, um assassino experiente, o mestre do estilo Raishin, ele foi capaz de vencer apenas sendo golpeado, disparando o mínimo de golpes possíveis. E contra o imperador das partidas Kengan, Kano Agito, aquele que era tido como o favorito e o mais provável finalista do torneio, apesar de ter sofrido danos consideráveis, nós vimos que nem mesmo a adaptação absurda da presa de Metsudo foi párea para a lança do diabo. Sendo assim, eu acredito que mesmo estando 100% saudável, seria impossível para o Oma vencer o mestre karateka mais letal do submundo. E não só pelo fato do Kuroki ser um monstro, mas também pelo fato de ele conhecer muito bem o estilo Nico. E vamos fazer um comparativo aqui. Esse aqui é o Kuroki Gensai na última partida do torneio de aniquilação. Ele possui sim hematomas e o punho está gravemente lesionado devido a ele ter usado essa mão para bloquear o golpe do Agito, mas no geral ele é o que menos se feriu no torneio inteiro. Agora, em oposição a isso, esse aqui é o Oma Tokita na final do torneio de aniquilação. Eu acho que nem preciso dizer a diferença gigantesca. O Oma, cheio de cicatrizes, hematomas e lesões, além do seu coração estar completamente desgastado devido ao uso imprudente do Advance. E essa luta aqui é uma das melhores do torneio de aniquilação inteiro. Não é a que eu mais gosto, eu acho que tem lutas que superam essa, mas essa luta aqui é excelente. O nível de brutalidade dela é fora do comum. Uma coisa interessante é o fato de que o Oma, ao utilizar a técnica do espírito possuído, eleva tanto suas capacidades que ele não consegue usar plenamente o estilo Nico. É como se ele sacrificasse a técnica em prol de força bruta, mas nessa última luta, por poder controlar bem o avanço, ele consegue usar todas as formas do estilo Nico com o avanço ativado, com esse avanço sendo mais controlado e menos intenso. Então aqui vemos ele usando 100% de suas técnicas, dessa vez com força total. E isso mostra o quanto o Kuroki é forte, já que mesmo com o Advance e o estilo Nico combinados, ele foi capaz de bater de frente sem grandes dificuldades. O tanto de porrada que ele dá no Oma só deixa essa luta mais épica. Tem um trecho dessa luta que eu gosto bastante, que é quando o Oma tá apanhando muito pro Kuroki, mas mesmo assim ele não para de ir pra cima. E em um momento ele avança com tudo pra cima da lança do diabo. E dá pra ver o quanto o corpo dele tá destruído. Ele tá sangrando bastante, tanto pelos golpes do Kuroki quanto pelo Advance. E quando ele vai de encontro com o Kuroki, ele bate no Kuroki e sai voando. É como se ele tivesse acertado um muro ou uma parede. A forma como ele voa mostra o quanto o Kuroki é forte e tem um corpo rígido. Inclusive, isso é mostrado quando ele é pego por uma chave de braço do Oma. E mesmo com o Advance ativo, o Oma não consegue quebrar o braço do Kuroki, não importa o quanto ele forçasse. É citado que o estilo Kaiwan não treina apenas as pernas e os braços para se tornarem armas. Cada centímetro do corpo do praticante se tornam armas letais e passam por um treinamento rígido e bem longo. E toda essa luta é o Oma tentando formas diferentes de counterar o karateka.
mas mesmo assim consegue ser uma luta espetacular, digna de uma final, e o fato dela terminar sem sabermos o resultado a princípio, só descobrindo isso no capítulo seguinte, deixa ela ainda melhor. E o fato do Oma perder essa luta é um ponto que eu gosto bastante. Eu já vi pessoas dizendo que não gostaram de ele ter perdido, mas eu acho interessante porque, novamente, é uma clara referência a Ashita no Joe, e também porque nos entrega um certo grau de realismo aqui. Como eu disse, era impossível pro Oma ganhar do Kuroki, dado o nível de habilidade que nos foi mostrado por ele. Se o Oma vencesse, seria muito ruim, pois ficaria parecendo bem forçado, ainda mais pelo fato de que já citei do desgaste do Oma, que era inclusive bem maior do que o do Kuroki. Os próprios lutadores e a torcida da arena são a representação de nós leitores da obra, uma vez que todos estavam torcendo pelo Oma. A gente não vê ninguém torcendo pelo Kuroki ali na final. Assim como nós leitores, todos eles ali conheceram a força do Oma e passaram a admirá-lo. Aquela funcionária do presidente Metsudo Katahara fala sobre o fato de que ela não suporta aqueles que vêm do interior, o que é compreensível, afinal o interior é uma área completamente dominada pelo crime e quase todos que saem de lá não são pessoas de boa índole. Mas ela diz sobre como o Oma é diferente e como ela passou a gostar do Oma. Além de que ele foi capaz de conquistar o respeito dos Kurek, que inclusive dão a permissão para Carla Kuri se casar com ele. Ou seja, ele foi um cara que conquistou o respeito de todos ao seu redor com sua força e vontade de lutar. E a pessoa que ele mais impactou foi sem dúvidas o Yamashita. Nós vemos a evolução que o Yamashita teve depois que ele conheceu o Oma. De um cidadão japonês assalariado comum, que vive uma vida monótona e que é inseguro, ele passou a ser alguém com muito mais autoconfiança e postura de liderança, algo que a gente vê muito mais em Kengan Omega. E dentro desse contexto, é claro que todo mundo queria que o Oma ganhasse, mas no fim, admiração, laços e afeto não ganham uma batalha. E por isso ele caiu para a maestria marcial absurda do Kuroki Gensai. Quando ele acorda depois do fim da luta, a gente tem inclusive um momento que eu acho muito legal, que é a última conversa dele com o Nico. E diferente de outros mangás, aqui eles não idealizam essa questão do Oma ver o Nico o tempo todo, mesmo ele estando morto. Aqui eles não idealizam dizendo que, sei lá, é a alma do Nico, é a vontade do Nico, é uma projeção astral do Nico, ou qualquer coisa mais bonitinha e filosófica. Eles deixam claro desde o início do mangá que esse Nico é uma ilusão da mente do Oma, uma espécie de esquizofrenia dele. Tanto que ele mesmo admite que esse Nico tem diferenças pro Nico original que ele conhecia. Mas nesse final nós temos o último encontro entre esses dois, onde esse Nico imaginário reconhece a evolução do Oma. E após isso nós temos a derradeira morte do Oma, a qual novamente é uma referência escancarada a Ashita no Joe, até mesmo na forma como ele é desenhado. O quadro do Yamashita Kazuo é emocionante e faz a gente sentir na pele do personagem, já que como ele nós também conhecemos e acompanhamos toda essa jornada do Oma. E assim, eu sei que eu já avisei no início, mas só pra garantir, eu vou dar um spoiler bem pesado de Kengan Omega aqui. Então, se você não quiser ouvir isso, eu me despeço de você aqui e a gente se vê em um outro vídeo. Mas para aqueles que ficaram, aqui vai. Eu sei que o Oma não morre aqui de verdade. Em Kengan Omega, ele volta muito mais forte. Agora treinado pelos Kuri com um coração novo, auxiliando os dois protagonistas de Kengan Omega, que são o Narushima Koga e o Gaoryu, ele não teve uma morte definitiva. E assim, como fã do Oma, eu gosto muito do fato dele ter voltado. O retorno dele, inclusive, aparecendo ali com o Ryan e o Yamashita vendo ele é muito bom. Mas para a obra em si, eu acho que é bem prejudicial. Não que Kengan Omega seja ruim, bem longe disso. Eu acho até que Kengan Omega é bem superior a Kengan Ashura. Amplia muito mais o universo e tem uma história muito mais interessante. Mas vamos combinar que seria bem mais impactante se ele morresse em definitivo e nunca mais tivesse retornado. Adicionaria uma camada muito mais densa a esse personagem tão interessante. Mas mesmo assim eu ainda gosto dessa suposta morte do Oma em Kengan Ashura. Acho que a parte mais bonita dela é o narrador no final dizendo que nas partidas Kengan existia um homem que eles chamaram de Ashura, e esse homem entrou em um longo repouso. Bom, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gostou, se inscreve no canal aí, deixa seu like. E me diz se você gosta desse final de Kengan Ashura ou se quer dessa morte, essa suposta morte do Oma, né? Mas enfim, é isso. Eu me despeço, eu fico por aqui. Valeu e falou!